Paz do Senhor, irmãos. Quarta-feira, a mensagem de hoje vai sair um pouco mais tarde. Eu tive dificuldade de gravar no horário melhor, mas ela sai hoje ainda. Eu sei que tem pessoas que esperaram, né, e vão assistir amanhã, vão assistir sexta-feira. Eu espero que Deus fale ao seu coração e que seja o melhor momento, se não esse, aquele que Deus te der. Eu quero te convidar a fazer duas leituras comigo. A primeira está no livro de Mateus, no capítulo 9, o verso 9. Fala da vocação de Levi ou Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O segundo texto, eu quero te convidar a meditar no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo número 6, diz assim, verso 53 em diante. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a carne, que é a minha carne, bebe o sangue, que é o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, na igreja, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: nossa, que palavra dura! É esse o discurso dele? Quem poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que muitos dos seus discípulos murmuravam a respeito, disse: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Nós temos vivido nesses tempos um fenômeno que eu tenho falado sempre, da passagem das pessoas pelas igrejas. Elas vêm, ficam pouco tempo ou ficam mais tempo e depois vão embora. Vão embora para outras igrejas, repetem aquilo, vieram de outras, repetiram aqui aquilo. Depois de um tempo, de um processo, alguns se esfriando, se decepcionando com tantas coisas, consigo, com a igreja, com os irmãos, com a liderança, enfim, desistem. E nós entendemos que há um outro grupo de pessoas que consegue seguir no caminho, que consegue andar nas pegadas de Jesus. Não são perfeitos, mas se aperfeiçoam na caminhada. Colocam os seus pés onde Jesus colocou os dele. Pessoas que, com o passar do tempo, vão ficando cada vez mais sábias, mais esclarecidas. E essa sabedoria e esse esclarecimento se traduz num controle de si mesmo. Essa pessoa que vive esse autocontrole crescente, com um crescimento permanente, ela vai se aproximando muito da personalidade de Jesus. Então, muitas das pessoas que começaram a caminhada nervosos, brigões, intolerantes, vão se tornando pessoas extremamente dóceis, extremamente tolerantes, extremamente simples e amorosas. Pessoas que no começo tinham outras dificuldades, com o passar do tempo, colocando seus pés onde Jesus colocou os dele, também são transformadas. Mas há um grupo enorme que fica um tempo, não consegue melhorar, não traduz a caminhada que faz na mudança de personalidade. E depois vão embora, recomeçam em outros trabalhos até que por fim desistem.
E aí dão mau testemunho, falam mal, se afastam, procuram outras tradições religiosas. Nós percebemos nas duas leituras que estes dois grupos já existiam também nos dias de Jesus. No livro de Mateus, nós vimos no capítulo 9, no verso 9, que Jesus passa pela coletoria. Ele passa pelo lugar onde se recebiam os impostos. E ele fala com um publicano, com um natural da terra, que cobrava dos seus irmãos impostos para aqueles que ocupavam a sua terra. Cobrava dos judeus para romanos. Eles eram odiados, eles não tinham mais lugar na sinagoga, eles não eram bem vistos pelo povo. E de repente, Jesus, o texto diz que passa pela coletoria e chama Levi. Em algumas traduções, como na minha, diz Mateus. Talvez a sua esteja escrito Levi. É a mesma coisa. Diz, me segue. E o Levi, o Mateus, se levanta e segue. Claro que o escritor, que é o próprio Mateus, ele simplificou, ele não falou da luta interna que resultou na decisão de seguir Jesus. Provavelmente, essa luta interna que resultou nessa decisão foi alimentada por um dos muitos discursos de Jesus. Talvez ele tenha ouvido um, talvez ele tenha ouvido mais, talvez ele tenha visto um testemunho, talvez ele tenha conversado com alguém que tenha sido curado. O fato é que o conhecimento de Jesus e das palavras de Jesus, o espírito de vida que veio por uma experiência com Jesus, por vê-lo, por testemunhar os milagres, por ouvir as explicações. A vida que de Jesus fluía e passava por todas essas coisas, chegou nesse homem e começou a trabalhar nele como um catalisador trabalha numa outra substância. Começou a transformá-lo de dentro para fora. E essa transformação o levou a um ponto em que aquela vida velha ficou invivível, ficou insuportável, ficou simplesmente impossível de continuar sendo quem ele tinha sido até o momento em que ele começou a ouvir Jesus. A palavra foi entendida, o espírito de vida que veio na palavra fez com que aquele homem largasse aquele emprego, que ele ganhava muito bem, que o enriquecia, e fez com que ele se dispusesse a seguir Jesus por onde Jesus fosse. E ele começou a colocar o seu pé onde Jesus colocava o dele. Ele começou a deitar a cabeça dele onde Jesus deitava a própria. Ele começou a falar como Jesus falava. Ele começou a pensar como Jesus pensava. Ele começou a aceitar aquilo que Jesus aceitava. Ele começou a amar como Jesus amava. De repente, o projeto de vida dele não era mais ganhar dinheiro, era ganhar o céu. O projeto de vida dele não era viver para sempre na terra, era partir e ir depressa para o céu. O que dava a ele sentido da existência não era ser o melhor, ter o melhor. Era olhar em Jesus e ter em Jesus o melhor, em ver em Jesus o melhor. Esse grupo de pessoas são aquelas pessoas, é aquele grupo que fica na igreja, que passa pelas dificuldades, que suporta as infantilidades dos pastores novos, as debilidades dos pastores velhos, as arrogâncias de alguns irmãos, as tolices de outros, que reconhecem em si mesmos esses mesmos defeitos e que, por reconhecerem em si mesmos esses defeitos, se tornam extremamente tolerantes com os outros. São pessoas que estudam a palavra, não para mostrar que sabem muito, nem para discutir e vencer nas discussões, mas estudam a palavra como aqueles que abrem caminhos, que abrem estradas para que outros possam caminhar. Esse tipo de gente é como Mateus, que era coletor e virou evangelista.
que vivia para ganhar dinheiro e agora começou a viver para ganhar almas, que achou tempo numa vida difícil para escrever esse evangelho maravilhoso. Esse tipo de gente fica na porta trabalhando, esse tipo de gente limpa igreja, esse tipo de gente evangeliza, esse tipo de gente visita os enfermos, esse tipo de gente prega, esse tipo de gente limpa o banheiro, esse tipo de gente diz, olha, eu estou aqui para o que deve é, esse tipo de gente lança raízes no ministério e depois lançam galhos e dão frutos. Nascem na fé, permanecem na fé, morrem na fé, não se desviam. A biografia deles não comporta, caiu da fé e depois voltou. Eles não caem da fé. Por quê? Porque eles caminham por onde Jesus caminhou. Mas tem um outro grupo que se auto-intitula discípulos, que ficam um tempo, quase sempre gostam de ministérios que aparecem, gostam de orar em línguas estranhas, gostam de trazer mensagens proféticas, gostam de pregar, de cantar, adoram exortar. São pessoas muito melindrosas em alguns momentos. São pessoas muito sensíveis. Se você chama atenção, meu Deus, ficam extremamente magoadas, brigam, xingam, colocam as garras para fora, destilam veneno. Irreconhecíveis. É assim que elas ficam. Elas ficam dando testemunhos que os estranhos, ao ver e ouvir, dizem, mas você, crente, é daquela igreja? Sabe, aquele tipo de gente que no final do expediente não se importa de pegar um pouquinho das folhas que sobraram ali na máquina de xerox e colocar na pasta, porque vai precisar para fazer um trabalho lá na faculdade que ele estuda à noite. É aquele tipo de gente que não mantém a palavra, que entre manter a palavra e tomar um prejuízo, não mantém a palavra para não tomar o prejuízo. É aquele tipo de gente que é vingativa. É vingativa. E é o tipo de gente que invoca Deus para ilustrar as histórias que conta. Esse tipo de gente, quando ouve discursos como o que Jesus fez, quem come a minha carne, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo. Os judeus que andaram no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida, e que comeram maná, não comeram o pão do céu. O verdadeiro pão do céu sou eu que dou a minha carne e o meu sangue. Eles não entendem isso. Porque Jesus está dizendo o seguinte, qualquer milagre de Deus que fique circunscrito à esfera da humanidade, no planeta Terra, na vida cotidiana, não mostra plenamente quem é Deus. Os milagres que acontecem na Terra são consumidos pelo tempo. Por exemplo, todos os milagres que Jesus fez estão relatados aqui nas páginas do Evangelho, acabaram aqui na terra. Quer ver? Lázaro, ressuscitado por Jesus, morreu de novo. Os cegos que foram curados por Jesus pararam de ver depois, porque morreram. Os aleijados que Jesus curou e saíram andando, depois pararam de andar, porque também morreram. Quando há uma explosão de vida, também há uma explosão de morte. Tudo que nasce nesse mundo, morre nesse mundo. Então Jesus disse, olha, o verdadeiro milagre, ele não acaba. O milagre da terra, ele tem apenas que ser um sinal, uma placa indicadora para que você busque aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O próprio Jesus. Ele é Deus eternamente. Ele é o Deus único, verdadeiro. Ele é o Deus incompreendido pela mente humana. Ele é o Deus que não se pode alcançar pelo esforço humano. É o Deus, antes de todas as coisas, que não há palavra que possa revestir o entendimento que o homem pode ter dele. Ele é inalcançável. Então Jesus disse, só aquele que desceu de lá o conhece e pode apresentá-lo. Eu
dando a minha carne, dou a vocês um pão que vai matar a fome para sempre. Eu dou a vocês a eternidade, porque quem realmente se alimenta das minhas palavras, quem entende os milagres que eu faço como sinalizações para buscar a eternidade, esse tem parte comigo. Eu o ressuscitarei. E sabe, às vezes nós pensamos na ressurreição meramente como a retomada do corpo físico. Mas a tradução, quando fala de ressurreição, não está falando apenas de uma vida nova no corpo velho. Está falando de uma vida nova num corpo novo. Um corpo que não tem mais uma estrutura biológica. Porque é impossível que carne e sangue herdem o reino de Deus, diz Paulo lá em Coríntios. Então é uma estrutura completamente nova, é um homem espiritual. Existem homens naturais, existem homens espirituais, existem corpos naturais, existem corpos espirituais. Uma é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, outra é a glória do sol. Há diferenças. Quando fala de ressurreição, não é meramente da retomada da carne que estava lá na sepultura e sai. Mas fala de um projeto existencial elevado que Deus nos tem vocacionado. E a porta para passar para a eternidade é Jesus, é isso que Jesus falou. Esses chamados discípulos, esses que eu estou dizendo, não é que tem esse perfil, esse segundo perfil, eles não entendem. Como esses não entenderam e disseram, nossa, dura essa palavra, hein? Que discurso ruim, não quero ouvir isso mais não, porque eles não entendem. Diferente de Mateus, que entendeu tudo e começou a seguir Jesus. Esses não entendendo nada, não conseguem andar com Jesus. Você entendeu por que algumas pessoas saem? Por que algumas pessoas vivem de igreja em igreja? Por que não lançam raízes e não dão frutos? Por que não são transformados? Porque não compreendem a palavra de Jesus. E para compreender a palavra de Jesus, você tem que ter ouvidos espirituais, tem que pedir isso para o Senhor. Coração espiritual, tem que pedir isso para o Senhor. Mente espiritual, tem que pedir isso para o Senhor. Oração, quebrantamento, jejum, estudo da palavra, comunhão, submissão ao seu ministério, evangelização, retiro, pacificação da alma. Tudo isso nos faz entender a mensagem de Jesus. Que você possa entendê-la na unção do Espírito Santo, no amor de Deus o Pai e no poder de Jesus Cristo que venceu a morte. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.